Olá, foi com um enorme prazer que eu recebi o convite para estar aqui fazendo um pequeno depoimento desde quando eu entrei na nossa querida Escola Paulista de Medicina até os dias atuais. Sou Abrão Cury, tenho atualmente a função de professorar no curso de propedêutica da Escola Paulista de Medicina e preceptorar os alunos do internato no 5º ano no Centro Alfa. Falar sobre a minha trajetória na escola não pode prescindir dos momentos que antecederam essa entrada. Desde criança eu tinha a ideia de que seria médico. Essa ideia veio desde pequeno, desde o curso primário. E essa ideia se tornou uma realidade. Durante algum tempo, as pessoas do meu convívio, meus familiares, achavam que eu mudaria de ideia, mas aquele entendimento do que era ser médico, e naquela ocasião, quando criança, eu tinha esse entendimento por conta dos médicos que eram chamados para atender alguém de minha família que estava adoecida, e os médicos iam às casas dos pacientes. Ou a gente ia no consultório dos médicos, numa condição muito diferente da que nós temos nos dias de hoje. Eu fiz o meu curso hoje considerado básico, colégio, na época científico, fiz um ano de cursinho, prestei o vestibular, que na época era o C100, e que contemplava a entrada em 5 ou 6 faculdades de medicina em todo o país, basicamente no estado de São Paulo, e tive a enorme felicidade de ser aprovado para ingressar na Escola Paulista de Medicina. Ainda quando criança, eu tinha uma relação, vamos chamar de virtual, com a escola, porque tinha um primo meu que havia se formado em 1954 aqui na escola. E, no fundo, embora nunca meu pai tivesse expressado de forma clara, ele queria muito que eu entrasse na Escola Paulista, porque era a referência dele de uma boa faculdade e que um sobrinho tinha nela se formado quando eu era recém-nascido. O dia do resultado do vestibular foi um dia marcante, porque naquela época a disputa era muito ferrenha, e eu me lembro que uma vizinha da janela do quarto me chamou de frente à minha casa e falou: eu ouvi no rádio que saiu o resultado, e naquela época nós não tínhamos internet, nada disso, e o resultado tinha sido fixado no prédio de um cursinho, do cursinho Objetivo na Avenida Paulista. Eu, mais do que rapidamente, peguei um táxi e fui até o cursinho para ver a relação dos aprovados, e olha que o meu nome estava lá. Aí, como já havia um número grande de alunos tomando trote lá, eu fiz uma cara assim de pastel, saí de fininho e fui correndo para casa dar a notícia que eu tinha sido aprovado. Por conta das iniciais do meu nome, o meu nome ficou em primeiro lugar, então estava lá Abrão José Cury Júnior, A2, que era o código da Escola Paulista, e isso significou para muitas pessoas que eu tinha entrado em primeiro lugar, o que não era verdade, mas eu recebi inúmeros cumprimentos pela primeira colocação, além de entrar na escola que era, de fato, a escolha principal da gente. O primeiro ano da faculdade, muito diferente do que até então a gente tinha estudado, teve uma inovação. Foi o primeiro e último ano de um chamado curso de medicina integrado, que na realidade juntou as outras áreas que na escola eram desenvolvidas nas cadeiras básicas. Era medicina, enfermagem, biomédica, ortótica e fonoaudiologia. E essa associação, durante o ano todo, permaneceu, e ao longo desse ano foram detectadas algumas alterações que tornaram esse chamado curso integrado
um curso que não valeria a pena continuar sendo desenvolvido, e a partir do ano seguinte voltou a ser um curso normal, como até então vinha sendo realizado. Os anos foram se passando e eu devo dizer que a escola, como até hoje nós que somos mais antigos costumamos chamar, era uma escola menor. As pessoas se conheciam melhor, se conheciam mais, e o clima de relacionamento entre os colegas ainda estudantes, e mesmo entre os professores e os alunos, e também entre os professores, era mais fácil de se desenvolver pela própria dimensão da instituição. Ao longo do curso, a gente foi se aprimorando, não tínhamos como hoje as chamadas ligas de medicina, então cada um de nós procurava se adaptar a uma disciplina com a qual se entendia mais afinado, e eu, ainda enquanto estudante, acabei me tornando monitor da disciplina, na época, cirurgia torácica, que envolvia cirurgia pulmonar e cardíaca, sob a chefia do professor Costabile Gallucci. O professor Gallucci foi, sem dúvida nenhuma, a minha primeira grande referência de médico na instituição, pela sua postura como ser humano, pela sua postura como médico, nas oportunidades que ele era inigualável de dar aos alunos e pela maneira com que ele sempre procurou tratar a todos que o cercavam. Eu acabei permanecendo ligado à disciplina até o final do curso, da qual eu fui monitor. Naquela época era essa nomenclatura que se dava ao estudante que tinha alguns compromissos. Nós ficávamos de plantão, e eu me lembro que o meu dia de plantão era às quintas-feiras, à noite, nos pós-operatórios, fosse de cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, e também, sempre que possível, acompanhávamos o atendimento no ambulatório da especialidade. Perto de terminar o curso, como ocorre com qualquer aluno, algumas dúvidas. Eu já estava habituado a fazer plantão em UTI, gostava de lidar com paciente grave, e novamente o Dr. Gallucci foi procurado por mim, e eu dizia a ele: professor, tenho dúvidas se eu faço cardiologia ou se eu vou, e naquela época estava começando, para anestesia, para fazer a especialidade em terapia intensiva. E ele me deu um dos mais importantes conselhos obtidos na escola: se você tinha já o objetivo de fazer uma especialidade, que era a cardiologia, siga sempre em frente e vá com essa especialidade e faça sempre de uma forma reta aquilo que você programou. E assim foi feito. Fiz a minha residência fora da escola na época e, terminada a residência, voltei para a instituição. Durante um bom tempo eu continuava ligado à mesma disciplina da qual eu tinha sido monitor, sob a chefia do professor Costabile Gallucci. Mas no ano de 2001 eu recebo um convite do professor Antônio Carlos Lopes para fazer parte do corpo de professores da disciplina de clínica médica na propedêutica. E isso acabou fazendo com que eu voltasse oficialmente para a escola, fizesse a pós-graduação e ficasse ligado à disciplina de clínica médica. E nessa ocasião foi então desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Lopes e pela professora Helena Nader o Centro Alfa de Humanização. Era um ambulatório inovador, onde se propunha ter nele uma série de especialidades, mas que pudessem trabalhar em conjunto. Ginecologia, psiquiatria, dor, radiologia, e nós acabamos fazendo parte da fundação do Centro Alfa desde o ano 2001. Apadrinhando o Centro Alfa na época, logo em seguida, o professor Edmundo Baracate e o professor Manuel Girão. Dois nomes de excelência
com os quais nós tivemos também o privilégio de conviver na instituição. O professor Manuel Girão acabou sendo o grande patrono do Centro Alfa de Humanização, desde a sua fundação, até quando, infelizmente, em 2021, o professor Girão nos deixou. O Centro Alfa agrega os alunos do internato, do 4º e do 5º ano, permite uma interação que nos tem sido de grande valia, a ponto de eu sempre comentar com os alunos que é muito difícil distinguir quem aprende mais no estágio que eles passam. Se somos nós, que estamos lá como preceptores, ou se são eles como alunos. Acho que essa é uma troca muito frutífera e que tem sido de grande valia. Estar com os alunos é altamente revitalizante. Pode não ser revitalizante do corpo, mas ter essa troca com os alunos certamente é revitalizante na alma. E se a alma é mais jovem, o corpo acaba se mantendo mais em forma, disso eu não tenho a menor dúvida. Essa atividade acadêmica, junto com os alunos, que logo depois que eu me formei e logo depois que eu terminei a residência, não estava no meu cardápio de vida, foi talvez uma das decisões mais importantes para o meu dia a dia atualmente. Ter voltado de forma oficial para a escola, da qual eu nunca tinha me desligado, porque mesmo depois de terminada a residência, eu sempre frequentava a instituição, participava de reuniões, ficava como voluntário no ambulatório, mas ter voltado de forma oficial e com compromissos determinados foi extraordinariamente benéfico para o meu aprendizado e para essa troca de conhecimento junto com os alunos. A minha vida profissional e a Escola Paulista de Medicina, elas se misturam. Em praticamente nenhum momento eu estive distante da instituição. Mesmo no exercício da atividade privada, sempre ligado a quem pertencia à Escola Paulista de Medicina. Eu devo dizer que as outras atividades são adendos. A escola, a minha atividade na escola é hoje o meu grande referencial. Acho que foi sempre. Exceto, é lógico, do período em que eu fiz a minha especialização fora e que aí, por contingência, evidentemente, eu tinha que ficar sem poder frequentar a instituição, como pude, depois de terminada a residência, fazê-lo. Estar com os alunos, estar com os colegas, é algo absolutamente indescritível. Para nós que somos mais velhos, eu costumo dizer que temos o DNA da instituição. E ter o DNA da instituição nos permite entender todo esse processo evolutivo. Quando me formei, o Hospital São Paulo não tinha ultrassom. E isso, obviamente, não pôs em demérito o aprendizado. Eu costumo brincar com os alunos se eles sabem o que é o estetoscópio Pinar, que era o que a gente usava para ouvir os batimentos fetais. Hoje, obviamente, com os recursos tecnológicos, tudo isso mudou. Mudou para melhor, sem dúvida nenhuma. Porém, tem algumas coisas que não mudaram. E é aqui que eu quero dar um chamamento aos médicos mais novos e aos estudantes que estão se formando. Algumas coisas não se modificaram, continuam sendo tão importantes quanto antes e certamente muito importantes. Uma anamnese bem feita, um exame físico cuidadoso, o estabelecimento de uma relação médico-paciente que permita que o paciente adquira confiança naquele que o está atendendo. Esses aspectos não foram superados por nenhuma tecnologia. A empatia é um sentimento que o jovem médico, o jovem estudante, precisa aprender a desenvolver. Mas junto, é preciso aprender a desenvolver
a compaixão. A compaixão pelo paciente, muitas vezes sofrendo, mas pelos que o cercam, sejam parentes mais próximos, sejam parentes mais distantes, ou mesmo amigos, que sofrem com aquela situação. E cabe ao médico passar uma mensagem de alento, uma mensagem de segurança. Não cabe ao médico salvar as vidas sempre, mas cabe ao médico tratar sempre. Tratar com respeito, tratar com humildade. E essa humildade, ela determina que o médico saiba o que ele sabe, mas principalmente saiba o que ele não sabe. E a partir daí, ter a humildade de procurar ajuda. A medicina evoluiu muito, os recursos diagnósticos evoluíram muito, da mesma forma os terapêuticos. Infelizmente, nós podemos entender que é muito importante que nós tenhamos à mão quem chamar para nos ajudar frente a situações mais complicadas. Participar das nossas dificuldades, compartilhar das nossas dificuldades com quem possa ser importante, porque, acima de tudo, o bem-estar do paciente, os cuidados a serem tomados é que devem se sobressair na nossa atividade. Estudar na escola me deu condições de entender isso, porque vivenciei um período em que a relação era muito mais próxima. Não que hoje esteja pior, nem melhor, mas nós precisamos estimular a relação interpessoal entre aqueles que estão na instituição, aqueles que vão sair da instituição, e ter o entendimento de que essa relação ela deve se perpetuar junto à nossa atividade clínica no dia a dia, para principalmente aqueles colegas que estiverem na linha de frente atendendo os pacientes. Acho que essas são as lembranças mais importantes que eu tenho para deixar com vocês e falar da minha satisfação de poder estar ao longo de tantos anos na instituição na qual eu pretendo encerrar as minhas atividades, mas daqui a alguns anos, o que eu posso, como depoimento, dar da enorme alegria e da enorme satisfação de ter podido cursar medicina aqui, ter feito a pós-graduação aqui e, fantasticamente, ter atividade acadêmica com os alunos aqui. Desejo que os novos colegas, alunos ainda, possam ter a mesma sorte e a mesma bênção que eu entendo que eu tive ao longo de todos esses anos. Era isso aí.